A criatura que mais eliminou humanos na história. Nosso amigo Noctus. Desde os tempos mais antigos, histórias sobre sereias assombram os oceanos ao redor do mundo. Criaturas de Fato. beleza indescritível. Metade mulher e metade peixe. Com vozes angelicais que seduzem marinheiros para a perdição. Só Uma na lenda muito lábia. antiga, cercada por Só no tragédias e canto, só no mistérios. canto. Mas e se eu te dissesse que você foi enganado esse tempo todo? Fui? A imagem que temos das sereias vem da cultura popular, de filmes, livros e contos infantis. Essa aí é bonita, A hein? indústria transformou essas criaturas Oi, em tá batendo símbolos de um- encanto e magia. Tá batendo Mas a papo? verdade por trás delas é muito mais insana do que você imagina. É? De onde você Sabia acha que vieram não. as sereias? Qual foi o primeiro registro? Quem deu vida a essa lenda? Quem deu? Quem Talvez deu? as sereias sejam donas da história mais famosa e antiga dos oceanos. São milhares de relatos de pescadores e marinheiros que juram com todas as suas forças que já avistaram uma sereia. Que viram? E outros, infelizmente, nunca voltaram para contar suas histórias. Mas e se eu te dissesse que as sereias são apenas uma lenda reinventada? Um nome que surgiu apenas para ocultar uma outra A criatura maligna. verdade secreta. Uma criatura muito mais antiga e poderosa. As sereias se popularizaram em cima de uma história real, apenas para esconder uma lenda esquecida. Talvez a tentativa de Qual, alguém qual? desesperado para esconder um mal ancestral. Qual Noctus? E eu estou falando delas. As russalcas. Muito antes da palavra sereia se tornar popular, as russalcas já eram conhecidas. Segundo os relatos antigos, elas são espíritos das águas. Mulheres que tiveram uma morte trágica, afogadas, assassinadas ou traídas. Movidas pelo ódio e pela vingança, elas se tornaram o maior mal dos oceanos. Olha, Pensa comigo. não Se sabia. fantasmas e espíritos vingativos que morreram em terra vagam pela terra, assombrando casas e os lugares onde morreram, então o que acontece com os espíritos das mulheres que morrem de forma trágica no mar? Chamamos elas de russalcas, a lenda real que deu origem às sereias. Faz todo sentido. Os registros mais antigos dessas criaturas vêm do folclore eslavo, descritas como mulheres de pele pálida, com os olhos fundos e vazios, e com cabelos escorrendo como se nunca secassem. Algumas são belas à Sempre primeira vista. molhado. Bom, pelo menos até o encanto se quebrar e você perceber a real face delas. Elas são criaturas presas entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Seu lamento ecoa pelos rios e oceanos. Algumas chamam pelos nomes daqueles que passam. Outras imitam vozes familiares para atrair suas vítimas. Mas elas não nasceram assim. Elas foram criadas pelo sofrimento. Mulheres que morreram afogadas Pela dor. de maneira trágica, suicídio, sacrifício ou assassinato no oceano. Olha, Elas se tornam russalcas. Seus espíritos não encontram descanso. Elas são amaldiçoadas e condenadas a vagar pelas águas que as levaram. Mas o mais bizarro dessa criatura antiga é a forma como elas se comportam, muito diferente de outras entidades e criaturas. Segundo a lenda, antes de consumir uma alma, elas teriam que respeitar uma regra simples. Elas precisam atrair a vítima. Só podem levar alguém se essa pessoa for atraída por seu encanto. Isso até explicaria o motivo todo pelo qual as sereias não atacam suas trâmite. vítimas de forma aleatória ou de surpresa. Elas parecem fazer parte de um jogo macabro. É como se elas fossem amaldiçoadas e precisassem de permissão para levar suas vítimas. Mas não pense que seria tão simples assim não cair na tentação. Durante milênios de prática, elas se tornaram caçadoras implacáveis. Elas aprimoraram seus cantos, escolhem bem as vítimas e as hipnotizam. escolha dedo, É como se escolha entrassem dedo. na sua mente e descobrissem sua maior fraqueza, usando isso contra você. As poucas pessoas que conseguiram fugir do seu feitiço dizem que é quase São impossível. poucas, são poucas. Talvez seja por isso que ainda não conseguimos registrar uma prova concreta da existência delas. E o motivo disso é muito simples. Elas são inteligentes. Elas sabem aonde atacar, são furtivas e escolhem bem as suas presas. Olha, Mas talvez você você não sabia disso? Sabia disso? Sabia da a origem dela? Me fala aqui nos comentários, pessoal. acredite nelas. Talvez pense que é só mais uma lenda entre tantas outras. E caso você seja uma dessas pessoas, então eu gostaria que me esclarecesse alguns pontos nesse vídeo. Me fala aí nos comentários. Durante séculos, grandes navios e pequenas jangadas são encontradas à deriva, sem nenhum vestígio de sua tripulação. Imagine um barco com todos os seus pertences intactos, as velas ainda içadas, os pertences pessoais deixados em seus devidos lugares, comida e água a bordo, e o barco sem nenhum defeito. Mas há um único problema: não existe nenhum tripulante a bordo. Não há marcas de luta nem sinais de um ataque violento. Apenas um silêncio mortal e inexplicável. Como se eles tivessem sido abduzidos. Será que existe uma explicação científica e plausível para isso? Para muitos, isso é obra delas. As temidas russalcas. Elas arrastam os homens para o abismo.
levando-os embora e deixando os barcos coreano, hein? vazios. É difícil não associar esses casos a elas. É como se os tripulantes e pescadores fossem hipnotizados enganou e escolhessem ir com elas. São diversos casos na história assim, É chinesa? com embarcações e pequenos barcos Tailandesa vazios, essa? sem ninguém a bordo. É um filme, né? As Esse provas é e um filme. indícios nesses casos sugerem que eles simplesmente se jogaram no oceano. Mas quem em sã consciência faria isso? E caso tenham feito, então aonde estão os seus corpos? Cadê? Elas levam lá pro Mas mundo tudo bem. abissal. Talvez eu ainda não tenha te convencido da existência delas. Talvez você continue cético, acreditando que essa lenda não passa de uma invenção humana. Então, que como ela veio você explicaria os símbolos com ancestrais ar e os desenhos maldoso, hein? registrados nas cavernas há milhares de anos atrás? Marcas deixadas por civilizações que jamais se conheceram, mas que contam a mesma história. Rochas e abrigos naturais espalhados pelos 4 cantos do mundo guardam inscrições e pinturas enigmáticas, vestígios de um passado distante que desafiam explicações. Entre esses registros surgem símbolos inquietantes, representando figuras femininas com caudas, como se fosse uma fusão entre mulher e peixe. À primeira vista podem parecer meras divindades e emblemas de proteção, mas quanto mais se observa, mais a ilusão se desfaz, revelando traços impregnados de agonia e maldade. Não foram esculpidos para veneração, mas como um alerta, advertências ancestrais sobre algo sombrio, algo que aqueles povos temiam profundamente e tentavam, a qualquer custo, se manterem afastados. Esses Legal, símbolos que hein, se Noctis? repetem em culturas diversas sugerem que as lendas aparece no sobre mundo sereias todos, né? já faziam parte do imaginário várias coletivo versões. muito antes das eras modernas. Eles são o registro silencioso de um mal que transcende o tempo, Essa foi um dominada. aviso esculpido na pedra para que jamais Mas será que só ultrapassemos os pega homem? limites do E desconhecido. deixa as mulheres ir embora? Para os povos antigos, o mar não era apenas fonte de vida, mas também de terror. E esses sinais são a prova de que, desde os primórdios, algo sinistro se escondia nas profundezas. E antes que você pense que algum homem das cavernas desenhou essas figuras ao acaso, que tudo não passa de uma coincidência, então, não. como você explicaria o fato de que elas aparecem em diferentes tribos e culturas ao Ao redor, redor do mundo, né? povos que jamais tiveram contato Isso eu já entre ouvi si, mesmo. separados por oceanos e milênios, mas que de alguma forma registraram a Então aí, mesma então coisa. aí. Figuras de sereias são desenhadas há milênios, em lugares totalmente aleatórios no mundo, o que deixa essa lenda ainda tá mais desenhando intrigante. um milho de palitinho ali, você viu? Cabecinha, com cabeçona ainda. Os filmes e desenhos criaram uma imagem folclórica para essas figuras, que hoje se transformaram em mitos. Mas você ficaria surpreso de como essa história é antiga e temida É na uma humanidade, cabra. a ponto de navegantes simplesmente optarem por um caminho mais longo nos oceanos, só para não passarem por locais com fama de ataques de sereias. Há histórias de navegantes que, mesmo com toda a sua experiência, evitavam certas rotas a qualquer custo. O Triângulo das Bermudas. Essas áreas eram consideradas amaldiçoadas, lugares onde a presença bom, das é bom, sereias né? era tão intensa que até os marinheiros mais corajosos preferiam desviar o curso a enfrentar o que quer que estivesse à espreita nas águas. Olha lá. O mar esconde muitas coisas, pessoal. Calde! Olha esse bichão. Esses homens que passaram a vida desafiando os oceanos contavam que quando eles se aproximavam dessas regiões, sentiam como se o próprio mar os observasse. Vozes sedutoras ecoavam entre as ondas, enquanto sombras furtivas se moviam na penumbra, forçando os marinheiros a mudarem de rota. A ordem era clara e inquestionável. Ao menor sinal da presença das criaturas, Corra! deviam fechar os olhos, tampar os ouvidos e jamais ceder à curiosidade, pois aqueles que ousavam olhar ou escutar Já era. sempre desapareciam durante a viagem. Vapo. Esse temor coletivo, enraizado em lendas e experiências inexplicáveis, foi suficiente para que rotas inteiras fossem evitadas durante milênios. Desde os primórdios, essa história tem sido tão temida Ué, é que a muitos Mila? afirmam que seu verdadeiro segredo jamais poderá Lá ser do- revelado ao mundo. Imagine o impacto que a descoberta da existência real das Que isso, russalcas Mila? teria sobre a humanidade. Uma revelação dessa magnitude, Resident com Evil. certeza, mudaria o mundo de diversas formas. Por isso, muitos acreditam que, desde a antiguidade, governos e organizações secretas têm trabalhado nas sombras para manter esse segredo oculto. Eles monitoram, Será? encobrem e ridicularizam qualquer evidência que possa comprovar a veracidade dos relatos. Documentos somem sem explicação. Testemunhos são desacreditados e aqueles que se aprofundam demais nessa história Anunnaki. muitas vezes desaparecem junto com as respostas que buscavam. Essa conspiração faz muito sentido. Se a verdade sobre essas criaturas viesse à tona, o impacto seria devastador. Seria mesmo? Poderia abalar as bases do poder global, alterar rotas comerciais, redesenhar mapas e transformar nossa seria própria mesmo, porque percepção tem do mundo conhecimento natural. mar, né? Por isso, muitos acreditam que os mais poderosos preferem manter esse mal ancestral oculto, protegendo uma verdade que, se revelada, mudaria para sempre o rumo da humanidade. Será?
Toda dúvida. E se eu te dissesse que um dos navegadores mais famosos da história, um homem que desbravou o desconhecido, relatou ter Colombo? visto algo no mar que desafiava toda a lógica? Sim, eu estou falando dele, Cristóvão Colombo, o Ah! explorador que cruzou o oceano Aqui e mudou manja o mundo. muito, galera. Manja muito, muito demais. Um dos navegantes mais famosos do planeta. Ele fez questão de registrar e deixar escrito uma história um tanto quanto Escreveu? intrigante. Sabia O ano disso, era não. 1493. Colombo tinha Em meio escrito às águas do sobre Caribe, sereias. Colombo e sua tripulação avistaram 3 figuras emergindo das ondas. Criaturas que, segundo ele, Ah lá. tinham o corpo de mulher O Colombo, e caudas de peixe. Colombo viu. Elas estavam ali, diante deles. Eu fico me Confirmado. perguntando, por que ele fez questão de registrar esse encontro? Isso poderia colocar a reputação dele, juntamente com sua sanidade, em risco. Mas mesmo assim, ele fez questão de relatar Mas tá querendo juntamente com Colombo? seus tripulantes. Os historiadores tentam explicar esse relato como um engano. Dizem que Colombo e seus homens, desgastados pela viagem, Tava simplesmente Biruleibe. viram o que queriam ver. Mas essa Será? teoria faz sentido para você? Até hoje esse registro parece ter sido esquecido. Como se alguém fizesse de tudo para que as pessoas se esquecessem de um relato de um dos navegantes mais famosos da história, que fez do oceano a sua casa e andou por águas desconhecidas durante toda a sua vida. Governos escondem segredos, relatos são desacreditados, documentos desaparecem. Se as russalcas são apenas um mito, por que tanto esforço para manter a lenda esquecida? O que há nos oceanos que não querem que a gente descubra? A verdade pode estar bem diante de A nós. verdade tá aí. Mas será que estamos escondida. preparados para aceitá-la? Por que sentimos tanto medo do mar profundo? É porque é o mar, Por que né? a simples ideia de uma vastidão sem fim, que escura nem e Sete gelada Além, nos né, galera? aterroriza tanto? Quem Talvez tem não medo? seja apenas medo do desconhecido. Talvez seja medo da verdade. Na minha opinião, o mar é o maior cemitério do mundo. Um abismo enigmático que esconde segredos. O oceano é o maior mistério do nosso planeta, cobrindo mais de 70% da superfície da Terra. Ele guarda segredos que nem mesmo a ciência moderna consegue explicar. E no fundo dessas águas escuras, algo nos observa. Isso? Algo que não Uma quer cidade? ser encontrado. As Atlantis? sereias, como chamamos hoje, são apenas uma parte desse enigma. Elas são o aviso, o sinal de que há algo muito maior e mais antigo nas profundezas. Algo que não podemos compreender, mas que certamente nos compreende. Os povos antigos sabiam disso. Ah lá, Eles lá. esculpiram O avisos rostinho nas cabeçudo pedras, aqui, ó. criaram lendas e mitos para nos alertar. Mas ao longo dos séculos, nós os transformamos em contos de fadas, em histórias para entreter crianças. E ao fazer isso, nos esquecemos do aviso. Mas o mar com certeza não se esqueceu de nós. As russalcas continuam lá, cantando, Tamo chamando lá, e Só esperando. aguardando. Elas são a ponta do iceberg, a manifestação de algo muito mais profundo e sombrio. E enquanto navegamos pelos oceanos explorando suas águas e extraindo seus recursos, elas nos observam. Mas o mar não perdoa, Só de longe. ele não Só esquece. se preparando E quando pra ele revolta. decidir que é hora de reivindicar o que é seu, não haverá para onde correr. E reivindique, Então, da próxima hein? vez que você olhar para o oceano, lembre-se, sempre existe algo te olhando de volta. O chamado ainda continua. Tsunamis estão E aí. quem sabe um dia, você também será seduzido por sua melodia. Ah, excelente vídeo, galera. Lembrando que o link original vai estar aqui na descrição. Excelente vídeo, Noctus. Muito bom, muito incrível. Muito obrigado, galera. Não se esqueça de deixar um like, porque isso me ajuda demais. E a gente se vê no próximo vídeo desse humilde e pequeno canalzinho. Fui!